Oi, 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 oi. Tô tentando gravar isso pela terceira vez. Se você, por algum motivo, já me conhece, oi, de novo. E se você ainda não me conhece, oi também. Bem-vindo a alguma coisa, ao caos, muito provavelmente. Meu nome é Fernando, o que não quer dizer muita coisa. Acho que eu devia dar mais informações. Deixa eu ver. Eu tenho 20 anos, eu faço faculdade de audiovisual e, ok, mesmo assim, provavelmente ainda tá um pouco confuso. O que é que eu tô fazendo aqui? Ótima pergunta, também não tenho certeza, mas quem sabe a gente não descobre juntos. Bom, eu tenho alguns outros vídeos aqui, muito antigos, de uns 10 anos atrás, que mostram um pouco da vergonha que eu já passei na internet, mas diferente do que todo mundo faz, eu não penso em excluir eles, eu vou deixar eles lá bonitinho. Podem me chamar de ridículo, mas não podem falar que eu não sou corajoso. Então, tá. Respondendo, o que é isso? O que tá acontecendo? Bom, tem um dilema que eu enfrento todos os dias. Não é nada muito sério, eu tô bem, obrigado por perguntar. Mas é um dilema. E acontece comigo, todos os dias de manhã eu acordo pensando, ou eu quero desaparecer completamente da face da Terra, no caso a Terra sendo a internet, ou em outros dias eu acordo querendo aumentar minha presença na internet. Então tem esse dilema e eu tô sempre entre um e outro, batendo comigo mesmo e nunca faço nada. Parece que eu acabei me inclinando um pouco mais para um desses lados, né? Ou não, mas se você estiver assistindo isso, provavelmente alguma coisa deu certo, ou muito errado, a gente vai descobrir daqui a pouco. E é isso, acho que também eu descobri, não descobri porque eu já sabia, mas eu ignorava, de várias coisas que eu li, vários livros, várias pessoas falando, que você não precisa de permissão para algumas coisas. Para algumas coisas sim, mas para outras, nem tanto. Por exemplo, você não precisa de permissão de ninguém para passar vergonha na internet, que é o que eu tô fazendo agora, eu acho. Aliás, algumas pessoas até encorajam você passar vergonha na internet, algumas pessoas gostam disso, então, para vocês, de nada. Eu tô dando voltas e não respondi a primeira pergunta, que é o que eu tô fazendo aqui. Porque, assim, você pode estar pensando o que qualquer pessoa tem para adicionar sobre qualquer assunto na internet, porque tem milhões de pessoas falando sobre milhões de coisas, então, o que é isso? É mais uma pessoa falando sobre cultura pop, sobre filmes, sobre livros, coisa que já tá todo mundo cansado de ouvir, já tem vários conteúdos sobre a mesma coisa. E, bom, o que acontece? Eu leio muitos livros, eu assisto muitos filmes, eu vejo muitas coisas, só que eu não falo sobre elas, eu guardo tudo pra mim. E, bom, na maioria das vezes é porque eu não quero, mas às vezes eu encontro algumas coisas que eu tenho vontade de falar, então, por que não falar, não é mesmo? Já que eu entrei em paz, pelo menos por enquanto, com essa questão de que você não precisa de permissão pra falar sobre as coisas que você quer falar. E aí você se pergunta, ok, mas aí o que será que aconteceu? Será que eu enlouqueci? Será que a pandemia acabou com o meu senso de ridículo? Provavelmente essa última opção. Acho que também porque eu já tive vontade de falar sobre essas coisas antes, mas eu morria de vergonha na minha adolescência. Na verdade, eu ainda morro de vergonha, mas enfim, eu acho que agora na pandemia eu descobri que ninguém tem mais nada a perder. Então é isso, eu só vou. Na minha adolescência eu pensava em fazer alguma coisa, fazer um blog, fazer vídeos, fazer algum tipo de coisa pra me expressar, mas enfim, eu morria de vergonha de alguém na minha sala saber da minha existência na internet e eu virar uma piada, alguma coisa assim, o que depois a gente descobre que é ridículo, que ninguém não tá nem aí pro que você faz, no bom sentido. Mas enfim, essas coisas na época a gente não sabe, né? Adolescentes. Voltando um pouco, a questão, o que eu vou fazer aqui? Não tem uma coisa muito certa, não tem um assunto específico que eu gostaria de falar, até porque também, nessa questão de já terem milhares de pessoas falando sobre muitas coisas, entra também que eu provavelmente não sou a melhor pessoa para falar aqui, porque eu não tenho a melhor voz, eu não tenho a melhor dicção, como talvez vocês já tenham percebido, eu não tenho a melhor didática, mas, então o que eu pensei? Ao invés de falar também sobre a mesma coisa que tá todo mundo falando, sobre livros que já foram lidos milhares de vezes, falar sobre um Harry Potter, sobre o Senhor dos Anéis, ou sobre filmes que estão acontecendo agora, que estão em alta, coisas em alta, eu achei uma pequena brecha. E que brecha é essa? Isso. Moonstone, Moonstone, the boy who never... Moonstone, the boy who never was.
Ok. Então, respondido. Um livro. Isso faz de mim um booktuber? Não. Espero que não. Eu não quero ser uma coisa só. Na verdade, eu nem sei o que eu quero ser. Eu tô fazendo isso aqui como uma experimentação. Como eu já falei. E como eu disse, tô tentando vender mais pro lado de me mostrar. E menos pro lado de querer desaparecer da internet. Então, não se acostuma também, porque pode ser que isso tudo mude amanhã. E eu não sinta mais a mesma coisa. Pode ser que eu nem poste isso. E que isso tudo tenha sido só um surto. E eu excluo esse vídeo assim que eu terminar de gravar. Mas, voltando. Tá, o que aconteceu? Eu li esse livro recentemente e eu tava procurando conteúdo sobre ele. Então, eu achei muita coisa legal, achei muitos textos na internet, muitos vídeos. Mas o que aconteceu? Todos os conteúdos estavam em inglês, todos os vídeos eram de pessoas americanas ou inglesas, ou enfim, que falavam inglês. Eu achei um conteúdo, eu achei um post em um blog em português sobre esse livro. Depois eu coloco aí pra vocês se eu não esquecer. E então o que eu pensei? Ah, é a brecha perfeita. Então, ao invés de começar, ou melhor, voltar num canal falando sobre um livro que todo mundo já leu, sobre um filme que todo mundo já assistiu, eu pensei em fazer um comentário sobre isso aqui. Porque não existe um vídeo, a menos que eu tenha vasculhado o YouTube errado. Mas enfim, essa é a minha brecha e é isso que eu vou fazer. Eu vou falar um pouco sobre Moonstone, The Boy Who Never Was, do Sion. Eu acho que é assim a pronúncia, S-J-O-N, Sion. Deixa. Tá focando, meninas? Enfim, isso seria algo como. O título seria algo como. Uma tradução literal seria Pedra da Lua, o garoto que nunca foi. Na verdade, Moonstone é meio que o apelido do garoto, então seria Moonstone, o garoto que nunca foi. Nesse caso, foi. Seria no sentido de. Não de ir, mas de meio que existir. Então seria meio que. Se eu tivesse que fazer a tradução, seria meio que Moonstone, o garoto que nunca existiu. Enfim, não existe, talvez seja por isso que não exista tanto conteúdo sobre ele em português, é porque ainda não existe uma edição em português, uma edição traduzida, mas esse autor aqui ele tem 2 outros livros que esses sim já foram publicados no Brasil com tradução, que é, se eu não me engano, A Raposa Sombria e Pela Boca da Baleia. Então, enfim, tem outras coisas dele por aqui. Ah, e ele é islandês. Esse aqui é um livro islandês, o Sejong, ele é da Islândia, por isso esse nome meio esquisito. Eu acho que talvez algumas pessoas conheçam o autor, o Sion, porque ele já trabalhou com a Björk. A Björk é provavelmente a islandesa mais famosa, né, dos últimos tempos. É talvez o motivo pelo qual as pessoas conhecem a Islândia por causa da Björk, ela é uma cantora. Então ele já escreveu letras para ela, eles trabalharam muito juntos e inclusive ele participou daquele filme musical que ela fez, que eu não lembro o nome agora, e eu ainda não assisti, mas eu vou assistir. E enfim, eles trabalharam juntos, talvez alguém conheça ele por conta disso, por conta da Björk. E ok, deixa eu tentar dar um pouco de contexto antes. O Sion ele escreveu esse livro como uma homenagem para o amigo dele, Bose. Ele faleceu durante a epidemia de AIDS, naquela época em que ainda não sabia muito sobre a AIDS, então era uma coisa ainda um período muito complicado, principalmente para a população LGBT, que, enfim, eram taxados como as únicas pessoas que podiam pegar esse vírus e etc. A gente sabe que não era bem assim. E eu não sei, eu tenho que parar de ler livros que são homenagens, porque o último que eu li, que foi Só Garotos da Pérez Smith, acabou virando o meu livro preferido da vida, então, enfim, muito forte. E ok, o que é, né? O que é isto, o que é esse livro? Eu diria que ele não tem muito que uma história, mas isso seria mentira, porque, enfim, o livro é uma história. E o que acontece aqui? Então, você vai ter o personagem principal, que é o tal do Moonstone. O nome dele, na verdade, é Manstein, não sei pronunciar Manstein. Vamos chamar de Manny. E, enfim, ele mora na Islândia, ele mora na capital, né, em Ah, Islândia. Reykjavik, acho que Reykjavik, no português seria assim. E, enfim, é a capital da Islândia, onde, na verdade, a maioria das pessoas mora lá, porque, enfim, é uma ilha lá no extremo norte do planeta, então é muito frio. É lá onde tem a aurora boreal, inclusive. É até engraçado, eu moro no interior de São Paulo, numa cidade que tem mais habitantes do que a Islândia inteira, então
É uma cidade bem pequenininha e é uma história muito simples, assim, não sei se seria a palavra. Ela é sensível. A mesma coisa com o Manny também. Ele é um garoto muito sensível e muito puro, assim. Ele é puro demais para esse mundo cruel, como diriam. E, enfim, ele tem 16 anos. Eu achei até essa capa meio. Não sei, eu achei estranho, porque tem um garoto aqui, mas ele não parece ter 16 anos, ele parece ser mais novo, mas. Enfim. Esse livro tem uma outra capa que tava R$ 10 mais caro, então eu não comprei, porque, enfim, mão de vaca. Que eu achei um pouco mais bonitinha, mas enfim, a capa não é o livro, né? Então esse menino, ele mora em Reykjavik, ele tem 16 anos, ele gosta muito de ir ao cinema, inclusive o cinema é meio que um tema, assim, é meio que uma coisa bem importante aqui da história, porque tem dois cinemas, basicamente, em Reykjavik, que a gente aprende aqui. Acho que eu não mencionei, essa história se passa em 1918, isso é o que eles chamam de uma ficção histórica, então é um livro que tem uma base histórica, é como, por exemplo, um livro que aconteceu, um livro que se passa na Segunda Guerra Mundial, só que não é só fatos, então tem uma história fictícia, só que eles colocaram no contexto de alguma coisa real, algum evento real. Isso é uma ficção histórica. É... Enfim, os cinemas são muito interessantes aqui na história. Você aprende que existem dois, ou existiam dois cinemas em Reykjavik, que é o cinema novo e o cinema antigo. E aqui o protagonista, ele gosta muito dos filmes, ele vai em todos, ele inclusive faz meio que uma maratona de em filmes nos dois cinemas. Então ele sai de um filme no cinema novo, aí depois ele vai para o filme no cinema antigo. Aí depois ele vai pro cinema antigo, depois volta pro cinema novo. Então ele assiste a praticamente todos os filmes que estreiam. E o detalhe aqui, que talvez seja uma das coisas principais do livro, é que para conseguir, né, o dinheiro para assistir esses filmes, todos que ele quer, o Manny, ele faz dinheiro transando com homens mais velhos. Hum, sim, exatamente. Ele tem 16 anos e ele faz sexo por dinheiro com outros homens, homens da ilha. Inclusive, tanto nessa questão do sexo como dos cinemas, você tem bastante uma crítica a essa família tradicional islandesa de que, porque os cinemas eles vão ser subjugados em dois momentos diferentes aqui na história. Então, no começo você tem essa família tradicional islandesa criticando os cinemas por exibirem filmes que são muito depravados, que são muita pornografia, que vão corromper a mente dos jovens e que são ruins para a cabeça das pessoas e esse tipo de coisa que a gente ouve até hoje, inclusive, olha só, uma coisa bastante atual. Mas ok, voltando, cinemas. Então você tem esse primeiro momento que os cinemas vão ser criticados pela população e tudo. E você tem um segundo momento, que é outro ponto importante da história, que é a gripe espanhola, porque aqui a gente está em 1918, o livro se passa entre 1918 e 1919, e é quando teve uma crise, né? Foi uma epidemia, uma pandemia de... Na Islândia foi uma epidemia de... Epidemia da gripe espanhola. Oi, sou eu, Fernando do Futuro. Então, desculpa, eu tive que aparecer por aqui porque acabou a bateria. KK. Mas tudo bem, a gente tá acostumado com o caos aqui. Mas então eu vou aproveitar rapidinho primeiro para me desculpar pela qualidade do vídeo, né? A gente teve uns probleminhas técnicos. Mas é isso, a gente finge que é um conceito. E também pedir desculpa se alguma coisa ficou confusa. Eu sei que eu sou um pouco confuso, mas calma, vai dar tudo certo. Então, só para concluir o que eu ia falar, né? Os cinemas aqui no livro então eram muito criticados pela população, mas mesmo assim o Manny ia em todas as sessões, e em uma delas inclusive assistindo esse filme que eu não sei pronunciar, Os Vampiros, eu acho que é um filme de verdade, ele existe de verdade. E ele vê essa atriz, essa ídola, a Irma Vep, não sei se é assim que pronuncia também, que também lembra muito ele de uma amiga que ele tem na ilha, que ela é toda descolada, jaqueta de couro, dirige moto e tal. Na verdade, ele tem meio que quase que uma paixão platônica por essa garota, mesmo ele sendo gay e tal. Mas ele tem essa admiração por ela, e que é a Sola G, é o nome dela. E aí então, cinemas que já eram criticados pela população viram, com a epidemia da gripe espanhola, um lugar de contágio. Inclusive foi um navio da Europa que trouxe a gripe. E aliás, o livro também menciona a independência da Islândia da Dinamarca, eles passam nessa época também. E inclusive outro ponto que lembra o presente é que as pessoas da ilha, então, no começo da gripe meio que ignoravam, falavam que não era nada demais, que era só uma gripezinha, né? Aquela coisa atual de novo. E aí continuou todo mundo se aglomerando e tal, em algumas semanas não tinha praticamente uma pessoa que não tivesse com a gripe espanhola.
E até o próprio Manny vai acabar pegando em um momento, inclusive. Ah, e aproveitando que eu tô aqui, eu vou falar de umas coisinhas que o Fernando do passado esqueceu. Primeiro sobre esse John, de novo, né, o autor. Esse John não é o nome verdadeiro dele, que é um nome muito difícil de pronunciar. Sion é o nome artístico, que significa em islandês literalmente visão, que eu achei bem legal. E a última coisa, sobre o nome do Manny, né, o apelido, na verdade. O título do livro Moonstone é um apelido que foi dado para ele, inclusive por um dos homens, né, que pagou o menino para dormir com ele. E o homem era inglês, aí ele ouviu, né, o nome dele Manstein e relacionou com Moonstone, né? Mas é isso, só isso mesmo que eu queria complementar e voltando. E é isso, no começo eu tava achando até meio parado, porque a história não é contada de um jeito muito linear, você não tem tantas informações sobre o personagem principal, sobre nada, na verdade. Então o começo é uma coisa bem introspectiva mesmo, mas aí chega a gripe espanhola e meio que muda tudo. Então você tem. São umas coisas. Eu acho que por causa do momento que a gente tá passando também me pegou bastante, assim, até porque o autor ele usa uma linguagem muito descritiva, eu até achei, né, como. Não vou falar cinéfilo, vou falar pessoa que gosta de filmes e que gosta de escrever roteiros e estudar roteiros e tal. Eu achei bastante até cinematográfico. Eu não acho que necessariamente daria um bom filme, mas o autor escreve de um jeito bastante cinematográfico. Então, ele cria bastante imagens e ele descreve bastante, o que foi meio difícil de ler na questão da gripe, porque, enfim, ele vai descrever umas imagens muito tenebrosas de pessoas, hospitais lotados e pessoas sofrendo. Então, acho que ainda mais nesse momento que a gente está. Inclusive, durante essa pandemia, o humano ele vai ser contaminado também por essa gripe. Não, ele não vai conseguir escapar, mas ele fica bem, ele sobrevive depois de umas semanas. Inclusive, ele tem bastante alucinações. E tem um pouquinho. Esse livro tem um quê de realismo fantástico, mas não tanto. Então, tem nessas sequências de sonho, tem essas alucinações do personagem principal. Você tem no final uma coisa bastante. Aí que o realismo fantástico meio que toma conta. Vou falar do final daqui a pouquinho. A única coisa legal de ver nessa epidemia foi meio que quando o Manny já tinha se recuperado, né? Ele já tinha se curado da gripe. Ele se juntou com um médico aqui, que é uma figura que a gente acaba conhecendo durante o livro. Ele se junta com esse médico para ir ajudar as pessoas, indo nas casas, ajudando nos hospitais. E com a motorista do médico, que é a Soladin de novo, voltando aqui a aparecer. E aí tudo bem, eu acho que o livro melhorou depois disso, mas ainda assim eu tava sentindo que não tinha sido nada incrível, nada extraordinário, que não tava lendo nada de tão impressionante assim. Mas aí vem o final. E o final, assim, acabou comigo e num bom sentido. E ele meio que juntou tudo, porque se antes estava meio desconexo e meio incerto do que a história estava querendo mostrar, o final veio e juntou tudo e fez o livro inteiro valer a pena, do começo ao fim. E é uma coisa, é muito curto, então acontece uma coisa, tem uma coisa mais grave assim que acontece lá pelo final, então são tipo nas últimas 20 páginas, é bem no final mesmo. E aí sim você fica bastante preocupado com o protagonista, você tem essa sensação de preocupação do que vai acontecer. Aí o livro acaba meio que sem falar exatamente o que aconteceu, mas aí são as últimas 5 páginas. Tem uma espécie de epílogo, e esse epílogo esse é o final que fez tudo valer a pena pra mim. Ele conectou tudo e ele se passa no futuro, então a gente meio que tem algumas informações que a gente não tinha sobre o Manny, então coisas do passado dele, da família dele. Vai ficar complicado de explicar, ainda mais sem spoilers. Eu não pensei em falar sobre spoilers aqui, mas eu não vou. Mas meio que você sente que existe uma mensagem ali que vai além do livro, então é meio que como se estivesse conectando o personagem principal, ainda mais nessa questão da homossexualidade, porque o Manny, ele é, né, homossexual na Islândia em 1918, então aqui no livro você fica sabendo que a homossexualidade naquela época não era nem, né, ser gay naquela época não era nem considerável, não era nem uma possibilidade, assim, ninguém imaginava, então ele acaba sendo muito julgado por isso, ele meio que faz as coisas tudo dele em segredo, né, como eu já falei, mas mesmo assim ele acaba sendo muito julgado e sofrendo muito por conta simplesmente, né, dele ser do jeito que ele é. E no final você tem esse epílogo, você tem esse desfecho do personagem principal que é como se ele, como eu explico isso? É como se ele se conectasse o personagem principal com outros personagens da história e ao mesmo tempo saindo da história e se conectando com o que eu falei lá atrás, com a homenagem ao amigo do autor, porque é como se ele conectasse de certa forma com todas as pessoas que sofrem esse tipo de coisa que o Manny sofre, e de certa forma até falando do futuro, o futuro comparado ao tempo do livro, de vítimas, de pessoas que ainda surgiriam que iam passar por isso,
Não sei explicar direito, espero que não tenha ficado muito confuso. Mas enfim, você tem essa união do protagonista com os outros personagens, com a história, com essa mensagem, que acaba sendo uma mensagem universal. Então acho que, pra mim, se no começo o livro tava meio devagarzinho, então esse final fez da primeira página até a última valer a pena. Então, enfim, né, você tem essa hipocrisia da família tradicional islandesa que critica os filmes pervertidos, que critica o Manny por ser do jeito que ele é, por ser gay, e ao mesmo tempo eles estão lá, os chefes dessas famílias, eles estão transando com o garoto. Então, enfim, aliás, eu acho que esse livro seria recomendado para maiores de 18. Não que eu acho que tenha, tipo, nada tão intenso que alguém de 15, 16 anos não consiga lidar, mas enfim, acho que, como eu disse, o autor ele descreve bastante as cenas, então, tanto as cenas da epidemia quanto as cenas de sexo, assim, são um pouquinho explícitas, são um pouquinho detalhadas demais, eu diria. Mas enfim, isso é um aspecto bom. Mas é isso, o final é maravilhoso e acho que eu já falei demais do final, mas o final é maravilhoso, acho que deu pra entender. E você tem? Acho que eu não falei sobre isso, essas considerações mais técnicas. Esse livro é curtinho, ele tem, acho que são 142 páginas, ele é bem curtinho, ele é uma... Aqui tá marcado como a novel, que em português seria um romance, que não é um romance romântico, é um romance de um livro de ficção, então eu acho que ele poderia ser considerado uma novela mesmo. Uma novela é um livro, é uma história que é maior do que um conto, mas menor do que um romance, então, né, com essas 142 páginas, achei que ele poderia ser uma novela. Mas enfim, o autor classificou como um romance. E como eu disse, no começo eu tava achando que seria mesmo melhor ou ele ter feito um conto, né, uma coisa aí de 50, no máximo 100 páginas, ou ele ter estendido um pouco mais para detalhar mais os personagens e tudo, com umas 200, 300 páginas, mas enfim, como eu já falei mil vezes, depois de ler o final, tudo fez sentido e tudo valeu a pena. Acho que eu não falei sobre Moonstone mesmo, tipo, a Pedra da Lua. Aliás, eu procurei umas fotos de o que é uma Pedra da Lua e eu achei... Vocês provavelmente não vão entender porque tem muito a ver com o personagem especificamente, mas eu achei que se parece com ele, achei a cara dele. As Moonstones, as Pedras da Lua. O autor faz com que a paisagem também se funda muito com as emoções do personagem. Então eu até tenho uma frase que eu perdi agora a frase. Mas, qualquer coisa eu coloco por aqui uma frase muito bonita que compara a paisagem meio solitária da Islândia com o que o personagem está sentindo por dentro. Então, isso é bastante legal também. Tá, agora acho que por fim, talvez, o que alguém esteja esperando, talvez alguém espere alguma coisa disso. Não sei se alguém está esperando alguma coisa disso, mas se tiver alguém assistindo isso também, né? Enfim, a questão de recomendar ou não, o que eu acho? Eu acho que se, claro, depende do seu estilo. Então, se você for uma pessoa que gosta de saber muito sobre o livro antes de começar a ler, ou se você gosta de não saber nada sobre o livro e tentar ser pego de surpresa o máximo possível, eu sugeriria que você procure mais, procure saber um pouco mais. Olha só, eu fiz esse vídeo inteiro tentando ajudar pra falar procure mais, não sou o suficiente. Mas é isso, procura outras fontes, procura outras resenhas, outras... Se você souber inglês, vai ser muito fácil achar coisas sobre isso na internet. Enfim, e eu, então, recomendaria se você gostar do que você vê, se você gostar da sinopse, gostar do que as outras pessoas estão falando, que você leia assim, porque assim, não é um livro que vai mudar a sua vida, e não é nada extraordinário, mas eu acho que na pior das hipóteses você vai ter entrado em contato com uma coisa diferente, porque, né, um livro islandês. Não imaginava que eu leria um autor islandês nesses tempos. Né, a gente não tem muito contato com essa literatura, então na pior das hipóteses você vai ter passado por uma experiência interessante e diferente. Mas na dúvida, lê. É isso que eu faço sempre que eu tô com dúvida. Mas é isso, eu acho que eu já falei demais. Pro tanto que eu costumo falar que é nada, isso foi bastante. Se tiver alguém assistindo, obrigado. Se quiser deixar algum tipo de feedback, seria muito legal. Por exemplo, horrível, Jay, nunca mais faça isso, eu vou entender. Ou algum feedback positivo também seria legal. Mas é isso. Islândia, cinemas, gripe espanhola, viadagem. Precisa de mais alguma coisa? Eu sei que eu não preciso, então, na dúvida, lê. Mas é isso, eu já falei demais. Eu não tenho uma frase de despedida, mas tchau.